Olá, minhas saudações a você, minha irmã, meus irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um comentário bíblico. Este comentário é muito importante. Nós vamos falar sobre o preparo e a atuação dos missionários nos estudos bíblicos, tendo em consideração o princípio sola escritura. Então agora eu peço que você abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, verso 31, e nós vamos orar primeiro e depois nós vamos ler. Feche seus olhos primeiramente. Abra suas Bíblias agora no livro de Atos, capítulo 8, versículo 31. E vamos fazer uma breve oração. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda em mais um comentário bíblico para entendermos, Senhor, e a importância da atuação dos missionários e do preparo especial desses missionários para cumprir a tua missão e a ajudar outras pessoas a se prepararem também. Te pedimos humildemente isso pelos méritos de Jesus. Amém. Então, meus queridos, em Atos, capítulo 8, verso 31, nos diz assim, Atos, capítulo 8, verso 31, ao que ele replicou, como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Então, nos tempos da Bíblia, nós já tínhamos o trabalho missionário, né? E o preparo de missionários preparados, missionários sinceros que ensinariam as pessoas a se aproximarem de Jesus e se prepararem para o grande dia da volta de Jesus e para viver uma vida melhor, sem pecado, sem morte, sem dor. Então eu escrevi primeiramente umas palavras que vão falar da importância, do papel dos missionários e depois eu quero complementar para vocês falando as qualificações, as especificações destes missionários. Então fique até o fim porque é muito importante o que você vai ouvir também no final deste vídeo. Vamos lá. A Bíblia nos mostra que, além do papel do Espírito Santo, que nós falamos no comentário passado, de convencer do pecado, da justiça e do juízo e guiar a toda a verdade, que é a absoluta, também ele comissiona seus servos. Deus, o Senhor nosso Deus, comissiona seus servos a pregarem a palavra, ensinarem e guiarem os interessados a toda a verdade, que é Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porém, estes missionários devem ser desprovidos do ego para respeitarem a palavra de Deus e seus princípios, assim ensinando aos homens, sem acrescentar nem retirar nada da mesma. Não devem ser seguidores de homens alguns, mas apenas de Jesus. Homens que se apoiam em ideias de homens não ouvem a voz de Deus. Seja de Lutero, de Calvino ou mesmo dos pioneiros adventistas, todos que se apoiam em palavras de homens sem conferir na Bíblia e as pregam sem conferir e verificar que estão de acordo com a Bíblia, estarão fadados à perdição eterna, como diz Apocalipse. E isso é verdade. No livro de Apocalipse diz que aquele que aumentar ou diminuir as palavras da profecia, ou seja, que a mudarem, não terão a vida eterna, perderão o seu lugar. E isso é muito triste, certo? Então, o que a inteligência de homens procura introduzir na palavra de Deus, nas teorias de interpretação bíblica, sem fundamento bíblico, é um caminho de engano, é um caminho muito ruim. Então, primeiramente, eu quero falar para vocês uma coisa. Nós temos que entender o que vai nos ajudar a estarmos livres desses enganos, seja você já um adventista que estuda a Bíblia faz muitos anos, que até prega e ensina a Bíblia, seja você de outra denominação que está assistindo esses comentários, seja você um católico sincero, como eu disse no comentário anterior. Qualquer pessoa pode entender esses comentários bíblicos e eu peço que você confira tudo que eu vou te falar e que eu tenho te falado na sua Bíblia, para ver se está de acordo com a sua Bíblia. Não confie apenas sem conferir, certo? Então eu vou te falar uma coisa muito importante agora, que vai servir para todas as pessoas. Quando você quer saber o grau de fidelidade, se aquilo que você está ouvindo de um pregador está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a vontade do Criador dos céus e da terra, de seu Filho Jesus Cristo, você deve
conferir tudo na Bíblia, mas tem passagens que você precisa estudar o contexto, o local histórico onde ocorreu, o contexto dos textos, dos versos bíblicos, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você que vai te ajudar muito. Eu recebi num estudo de uma pregação e eu guardei para mim como muito importante, estou falando agora para vocês. A Bíblia, em seu sentido geral, a palavra de Deus, ao que ela nos diz, as recomendações delas, gerais, elas são uma luz maior, certo? Nós já temos estudos aqui no canal que falam sobre a inspiração da palavra de Deus, que ela realmente, a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, mesmo usando homens como autores, certo? Agora, eu quero dizer para você que as falas dos profetas, dos servos, dos autores, dos escritores da Bíblia, isoladamente, elas são uma luz menor. São uma luz menor que você recebe, que você precisa conferir se ela está de acordo com toda a Bíblia, para que não haja interpretação errada. E porque também os escritos dos profetas, dos servos de Deus, variam de acordo com o espírito dos profetas, ou seja, a cultura em que eles viveram, o estado de saúde deles também, o estado que eles se encontravam no momento que escreveram, variam de acordo com o espírito. O espírito quer dizer a mentalidade desses profetas, que por si mesmo também sofrem influência desses fatores que eu falei para você agora. Por exemplo, então nós temos na Bíblia que Paulo afirma declaradamente que a mulher deve se calar na igreja. Está escrito aqui na Bíblia, certo? Mas o Senhor nosso Deus, por outro lado, nós conhecemos, aquele que conhece, que averigou na Bíblia, que ele deu dons proféticos para Ellen White, que era uma mulher. Ele tentou dar para vários homens, não aceitaram, né? Ele deu dons proféticos para Ellen White, que teve manifestações milagrosas, está de acordo com a Bíblia, seus ensinamentos são ensinamentos muito importantes para ajudar o povo de Deus a entender a palavra de Deus. Então, você vai crer que Deus é um Deus, né, como muitos pensam, o Deus criador do universo é um Deus austero, é um Deus que faz discriminação para mulheres ou para qualquer outra classe? Não, o Senhor nosso Deus é um Deus de amor e é um Deus que não faz acepção de pessoas, mas ele é um Deus de justiça também. Isso não significa que ele não seja um Deus de amor, isso não significa que ele seja um Deus austero. Não, ele é um Deus de amor e é um Deus que não faz acepção de pessoas. A Bíblia é muito clara, seja homem, mulher, escravo, livre. Deus, Senhor nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Então, por isso que as falas dos profetas estão sujeitas ao espírito dos profetas, porque o Senhor nosso Deus é o Deus do livre-arbítrio. Ele respeita o livre-arbítrio de suas criaturas, de seus servos, de seus filhos, certo? Então, continuando, as falas de Jesus que estão escritas aqui na Bíblia, como Jesus não é humano, ele é divino, humano e único, e ele é um com o Pai, no mistério da divindade, as falas de Jesus também são luz maior. Então, o que você deve dar total confiança para toda a Bíblia em seu sentido geral, eu quero dizer aqui para você que você não pode pegar uma passagem da Bíblia, um verso de Paulo ou de João isoladamente e sair por aí criando uma religião como a maioria faz, sair por aí ensinando para os outros, como por exemplo o Evangelho da Prosperidade, certo? O Evangelho da Prosperidade não se baseia na Bíblia em seu sentido geral, certo? Mas as falas de Jesus são luz maior e toda a palavra de Deus, porque Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo da vida, ele é a palavra, também é uma luz maior. Então eu quero dizer para você que os missionários devem ser pessoas, em primeiro lugar, que respeitam os princípios bíblicos, certo? Um missionário que vai ensinar a profecia bíblica, ele tem que respeitar o princípio bíblico do Senhor com os seus profetas. E o primeiro deles, e o mais importante, é que profecia é um evento futuro, não é um evento passado. Então, só aí já quebra
veracidade da pregação de muitos missionários, certo? E também ele deve ser fiel. Ele pode errar? Ele pode errar. Por isso que eu estou falando para você que deve conferir tudo que eu falo na palavra de Deus. Porque nenhum homem é infalível. Nem Paulo, nem Ellen White, nem nenhum homem é infalível. Porque se Ellen White fosse infalível, ou se Paulo fosse infalível, Jesus não precisaria ter morrido na cruz para nos dar a salvação. Entende? Nós poderíamos conseguir pelas próprias obras. Teoria do mais forte, né? Nós encontramos aí a teoria da seleção natural, do mais forte, que é uma mentira também, né? O mais forte pode ser bem sucedido nesta vida, sobreviver nesta vida, mas ele vai morrer e vai para o pó, igual todo mundo. E para ter a salvação eterna, a eternidade, é só através de Jesus Cristo, que é a palavra. Então, através da palavra de Deus. Então, esses missionários devem ser sinceros a ponto de respeitar a palavra de Deus. Então, é por isso que eu gravei este comentário, o papel dos missionários e o atributo desses missionários, o preparo desses missionários, para que se você está em algum engano, que você saia do engano, que você abra a sua Bíblia, estude todos os pontos que ela fala, todas as suas verdades, sem confiar em homens, certo? Você pode ter, sim, missionários sinceros, mas você tem que ter o entendimento por si próprio. Você tem que acabar de ouvir aquele estudo e ir lá na sua Bíblia, estudar, orar a Deus, ter comunhão com Ele, para que o Espírito Santo possa te guiar a toda a verdade. Outra coisa, o Senhor nosso Deus não vai querer que você saiba os detalhes da profecia, agora falando especial da profecia também, Daniel e Apocalipse, de coisas que ainda não aconteceram. Ele não vai cobrar isso de você, porque nós não somos adivinhos, nós somos servos de Deus, isso fica para os adivinhos. Então, coisas que ainda não aconteceram, nós podemos ter a nossa impressão, eu creio que será dessa forma, creio que será de outra forma, mas aquilo que está revelado aqui, nós temos que aceitar, não podemos substituir por falas de autores. Por isso que as pessoas que leem muitos autores e leem pouco a Bíblia, ou que se dedicam a vida para ler muitos autores, muitos livros, elas podem ter a mente confusa, a mente muito confusa e não ter fidelidade à palavra de Deus. Então guarde esses dois pontos. Primeiro lugar, o servo de Deus deve ler a Bíblia e respeitar os seus princípios. E começando pelo princípio que o Senhor lida com os seus profetas, os princípios com que ele dá uma profecia aos seus profetas, é uma visão do futuro, não é do referente a coisas que aconteceram no passado. Profecia é visão para o futuro. Quando o Senhor dá uma profecia, ele dá uma visão das coisas que vão acontecer da época deste servo para frente. Segundo ponto, aquilo que está revelado aqui na palavra, nós devemos ser fiéis, ler com fidelidade. Nenhum autor humano, seja ele inspirado, seja ele canônico, não canônico, nenhum autor humano pode mudar o que está revelado aqui na palavra de Deus. E as palavras de Jesus são luz maior, assim como a própria Bíblia. O livro de Apocalipse trata-se de uma visão que o próprio Jesus deu para João. Então, as palavras que Jesus inspirou João a escrever aqui neste livro são palavras verdadeiras, são princípios. Você não pode ter uma teoria que fira esses princípios, as verdades aqui reveladas, certo? Você não pode ter uma teoria que fira as verdades aqui reveladas na palavra de Deus. Então, eu espero você no próximo comentário, pela graça, misericórdia e o grande amor do nosso Deus. Eu espero que você fique firme e fortalecido para ser um missionário com a sua consciência tranquila de que está sendo fiel à palavra de Deus e tendo a salvação eterna e levando outras pessoas também. Que Deus te abençoe e até o próximo comentário.